Olá, a aula de hoje é sobre processos proliferativos não neoplásicos. Antes de tratarmos as doenças vinculadas a processos proliferativos não neoplásicos, vale revisar a diferenciação entre um processo neoplásico propriamente dito ou um processo adaptativo, denominado assim não neoplásico. Essas adaptações celulares, elas são diferentes das neoplasias convencionais, que nós já abordamos em outras aulas. Então, as adaptações celulares, elas possuem como conceito respostas a estímulos fisiológicos alterados e a estímulos nocivos não letais. E elas são atualmente denominadas como hiperplasias ou hipoplasias, hipertrofia ou hipotrofia, displasia e metaplasia. Esse grupo grande de alterações marcam o que nós chamamos de adaptações celulares. Diferentemente das neoplasias, que correspondem às respostas independentes de estímulos, e elas podem ser categorizadas como benignas e malignas. Com relação às adaptações celulares, eu posso ter diferenciação entre esses grandes processos em relação à alteração no volume celular, em relação à alteração na taxa de divisão celular, alteração também com a diferenciação celular, transformando um tecido em outra componente morfológico, dependendo dessa diferenciação celular na tentativa de se adaptar ao mecanismo, né, que é a metaplasia, e temos também a alteração no crescimento e diferenciação celular. Quando existe essa diferenciação tanto no crescimento quanto na diferenciação celular, estamos diante das displasias. Então, essas adaptações celulares correspondem a esses processos de adaptação que a célula pode sofrer. Com isso, temos que os processos proliferativos não neoplásicos são consideradas lesões proliferativas, basicamente de natureza inflamatória, sem características histológicas neoplásicas. Então, aqueles critérios que nós falamos bem no início do curso, com relação às neoplasias, eles não estão abordados nesse grande grupo de lesões chamadas de processos proliferativos não neoplásicos. Assim, podemos também ter sinonímias para esse grande grupo de processos. Eles também podem ser chamados de lesões reacionais, aumento dos tecidos moles da boca ou tumores dos tecidos moles. Esses são os outros nomes que esses processos podem ter. O primeiro grande grupo de lesões que nós vamos falar são as hiperplasias. Então, essas hiperplasias, elas podem ser divididas em dois grandes grupos, que nós vamos ver à frente. Temos também o granuloma piogênico, diferenciando assim da lesão propriamente dita, ou também chamado na variante de granuloma gravídico, próprio da gravidez, específico da gravidez. Temos também a epúlide granulomatosa, que é uma variante específica do granuloma piogênico. Temos também as lesões de salas gigantes, que pode ser periférico e central, e finalizando o fibroma ossificante periférico. Então, esses são os processos proliferativos não neoplásicos mais conhecidos. Falando um pouquinho da hiperplasia fibrosa focal, que também tem nomes como fibroma, fibroma de irritação, fibroma traumático ou nódulo fibroso, ele é caracterizado por um aumento de volume mais comum da mucosa oral, que tem localização mais comum na mucosa jugal, pode ter um tamanho variável, usualmente ele é assintomático, mais comum na quarta e na sexta década de vida, na proporção para gênero dos casos que foram realmente que foram indicados em remoção, realizaram biópsia, temos uma proporção entre mulher e homem de 2:1. O tratamento é a excisão cirúrgica e eliminação do trauma, por ele estar vinculada
a essa alteração específica, trauma, e as recidivas são raras, quando removido esse incremento do trauma para o aparecimento das lesões. Então, na verdade, as hiperplasias fibrosas focais são os tumores benignos, né? São os processos proliferativos mais comuns da cavidade oral. Então, nesse relato de caso clínico, mostro para vocês um nódulo de base céssio localizado na mucosa jugal. Vejam que tem associação com trauma de oclusão, mais ou menos uma lesão que tem menos de 1 centímetro, 0,5 centímetros aqui. Outra característica também importante é que eu tenho essa coloração semelhante à mucosa circunjacente. E vejam que tem um tempo de evolução bem grande. Aqui mais uma vez, onde foi realizado o exame de biópsia excisional, nesses casos a remoção total da lesão, e aqui mostrando a remoção total com alguns tempos cirúrgicos. Esse paciente aqui, o indicado é que ele sofra uma reabilitação oclusal, uma reabilitação oral, para que essa alteração não possa retornar. Já a hiperplasia fibrosa inflamatória tem por sinônimo epúlide fissurada, tumor por lesão de dentadura e epúlide por dentadura. Então, essa alteração, ela tem como características principais únicas ou múltiplas pregas de tecido hiperplásico, de tecido que aumentou o seu volume, localizado mais comumente, né, no vestíbulo alveolar e região anterior, tanto da mandíbula quanto da maxila. Possui um tamanho variável, mais comum na meia-idade em adultos mais velhos, tem a predileção pelo sexo feminino e podem ser vinculados aos tipos com relação à sua disposição morfológica, né? Então, com relação à sua forma. Então, tipos, câmara de sucção ou semelhante à folha, porque realmente se parecem com essas alterações. O tratamento é a excisão cirúrgica e a eliminação do trauma, para que não haja as recidivas. Por isso que as recidivas são raras. Então, geralmente, essa hiperplasia fibrosa inflamatória, ela é vinculada a um paciente que possui prótese, seja ela parcial ou total, mal adaptada. É a principal característica que nós vamos encontrar. E ela apresenta esse aspecto aqui mencionado na ilustração, nesse caso clínico, paciente do sexo feminino, cor de pele parda, com 68 anos de idade, que procurou o dentista com queixa de ardência na gengiva, com evolução de alguns meses. Então a gente vê que é um paciente edentado total, edêntulo total, que apresenta esse nódulo com uma fissura localizado no fundo de vestíbulo superior. Aqui temos a remoção. Então, por mais que a gente tenha fortemente que a alteração é benigna, é um processo proliferativo, após sua remoção, é mandatório a realização do exame histopatológico. Então, para o caso, foi determinado como hiperplasia fibrosa inflamatória, confirmando a hipótese clínica. Aqui temos a hiperplasia fibrosa inflamatória constituída como câmara de sucção, que antigamente no passado era feito na prótese uma retenção. Hoje as bases da prótese total contraindicam esse tipo de confecção. Então veja que a área da prótese modela toda a alteração vinculada na prótese para retenção no tecido mole. Então, para esse caso aqui, temos que remover esse aumento de volume e reembasar a prótese para que não apareça novamente, não recidive a lesão.
Aqui, a hiperplasia fibrosa inflamatória em forma de folha. Veja que a prótese proporcionou o destacamento do rebordo, com uma característica clínica semelhante à folha, localizada no rebordo alveolar. Já a hiperplasia papilar inflamatória pode ser também denominada de papilomatose por dentadura. É uma lesão de superfície pedregosa, geralmente assintomática. Os pacientes podem vincular a ela, sim, ardência, é a queixa mais comum. Possui localização mais comum no vestíbulo alveolar, região anterior de maxila, principalmente na pré-maxila. Ela possui patogênese incerta, muitas vezes vinculada à má adaptação da prótese, ou higienização precária, ou uso interrupto da prótese, ou também pelaquela superfície da prótese apresentar várias bolhas. Isso pode estar vinculado. Existe uma associação grande com Candida SP, por isso que muitas vezes está vinculado à ardência, aos casos. Elas geralmente são raras em dentados, ou seja, em pacientes que possuem prótese parcialmente removível ou são ausentes, mas quando apresentam, elas podem estar vinculadas a paciente HIV positivo, respiradores bucais ou pacientes que possuem abóbadas palatinas altas. Então, mesmo que não tenha prótese vinculada, esses grupos de pacientes podem ter alteração devido à constituição da sua própria doença ou alteração ali presente na cavidade oral. O tratamento depende do estágio da lesão. Geralmente ele é conservador ou cirúrgico, ou seja, muitas vezes a gente pode vincular a nova confecção da prótese ou a correção da alteração ou o tratamento da lesão, né? Então, por isso que o tratamento depende muito do estágio em que a doença se encontra. Então, clinicamente se apresenta dessa forma: múltiplas pápulas com a coloração rosa ou eritematosa, geralmente na região do palato. Então, vê toda essa área papilomatosa vinculada. É que o caso clínico apresenta o paciente de sexo feminino, cor de pele branca, 56 anos de idade, que procurou o dentista com queixa de queimação na boca, causada pela dentadura superior. Então, para esse caso aqui, eu posso fazer uma vaporização com laser de alta, por exemplo, pode ser feita também um desgaste dessas áreas com broca cirúrgica. Eu posso também estar usando aqui um bisturi elétrico para fazer todo o nivelamento da área. Muitas vezes, quando a gente utiliza essas técnicas cirúrgicas, não temos material para análise. O ruim dessa cirurgia é por conta disso, que geralmente a gente não consegue, no debridamento da lesão, a gente não consegue ter material para análise anatomopatológica. E muitas vezes cabe a reconfecção da prótese, o uso de antifúngico para melhorar esse aspecto eritematoso, seguido de cirurgia. Por isso que depende muito a fase e o estágio que a condição se apresenta. O granuloma piogênico, ele também pode ser denominado de hemangioma lobular capilar ou granuloma lobular capilar, são as sinonímias vinculadas ao granuloma piogênico. Ele representa uma reação tecidual à irritação local, geralmente de característica assintomática, altamente vascularizada e de tamanho variável. Ele pode se apresentar com uma massa plana ou lobulada, usualmente pediculada, tendendo a uma coloração rósea a vermelho ou roxo, devido à alta vascularização. Tem localização preferencial mais comum na gengiva, 75% dos casos, podendo se estender em outros dentes. Nós podemos também encontrar em mucosa lisa, né? Em mucosa livre, como mucosa gengival, mucosa jugal, mucosa lingual, também a gente pode encontrar. Mais comumente em crianças e jovens adultos, isso vinculado ao déficit de higiene,
que esse grupo de pacientes possa ter. Geralmente o sexo feminino é o mais afetado, isso por conta da condição hormonal feminina e também vinculado aos granulomas gravídicos, aqueles que são que aparecem durante a gravidez. Muitas vezes a mulher grávida, por conta daquela exacerbação hormonal, tem uma condição local de deficiência com relação à sua higiene oral. Então, isso pode fazer com que facilite a formação dessas lesões. E o tratamento, geralmente, ele é indicado no segundo trimestre de gravidez, por conta da correlação que pode existir com uma anestesia, né? Então, a gente geralmente não faz tratamentos específicos nem no primeiro, nem no terceiro trimestre. No primeiro, por conta da ação teratogênica que aquele anestésico pode causar, né? E no terceiro trimestre, por conta do estresse cirúrgico que pode causar, favorecendo assim um parto prematuro. Então, o ideal, quando puder, é realizar o tratamento, que é a excisão cirúrgica da lesão, no segundo trimestre de gestação. Quando isso não ocorrer, quando o paciente não tiver hábito a não fazer essa abordagem, o ideal é se esperar. E muitas vezes, quando se espera, quando ela sai desse, desse, dessa fase de gravidez, muitas vezes a lesão evolui e fica até mais fácil da gente remover. O tratamento, como eu tinha falado, é a remoção do agente irritativo e excisão cirúrgica. Então, a instrução de higiene oral e uma boa avaliação periodontal para esses pacientes é sempre bem indicado. Então, nesse caso aqui específico, é um paciente do gênero masculino, da cor de pele branca, 53 anos de idade, que procurou o dentista com queixa de bolinha com evolução de uma semana. A gente tem aqui, na região de rebordo, veja que pela radiografia não temos nenhuma alteração digna de nota. Para essas lesões de tecido mole associado ao rebordo ou a áreas de sustentação óssea, o ideal, sempre após a remoção, realizar uma radiografia, tanto periapical quanto panorâmica. Então, o ideal é mandatório para essas lesões, para a gente observar se não tem lesão óssea. Então, vejam que nesse caso aqui, clinicamente, aponta muito para granuloma piogênico por conta das características clínicas. Então, nódulo pediculado, arroxeado, em mucosa alveolar inferior direita. E com a remoção cirúrgica imediata da alteração. E sempre os pacientes têm que ser encorajados a fazer a reabilitação oral, principalmente aqueles que são portadores de prótese. Já esse outro caso aqui, ó, que é do gênero feminino, cor de pele parda, 69 anos, procurando desconquista de bolinha no lugar que tirou o dente. Nesse caso aqui específico, não sei se vocês dão para ver, existe artefatos vinculados à alteração aqui presente. Esses artefatos vinculados, muitas vezes, eles remetem a alterações proliferativas, que podem estar vinculados ao aparecimento dessas lesões. Isso pode acontecer. Quando isso acontece, muitas vezes nos implantes dentários ou nas exodontias que não foi feita uma curetagem, ficou remanescente de dente, espículas ósseas, o próprio organismo ele pode provocar alterações específicas. Então aqui, ó, tanto nessa parte do elemento dentário, né, do implante, como também nessa pós-exodontia aqui, ó, a gente ainda vê o contorno do ósseo, o contorno ósseo, eu vinculo aqui uma tumoração. Essa tumoração muitas vezes é caracterizado como epúlide granulomatosa. Por eu ter uma associação forte dessa epúlide com uma exodontia recente,
nós vinculamos essa alteração como sendo uma variante do granuloma piogênio, porque geralmente apresentam essa característica tumefada. E vejam que também ele tem um aparecimento aqui de outra alteração vinculada a esse remanescente da prótese fixa associada ao implante dentário. Então veja que foi removido para esse caso. E também foi melhorada a cimentação vinculada à prótese fixa ao implante dentário. E com isso a gente teve como desfecho epúlide granulomatosa. Já a lesão periférica de células gigantes, também podendo ser chamado de granuloma periférico ou epúlide fissurada de células gigantes, corresponde a uma reação tecidual à irritação ou trauma local. Apresenta características clínicas como massa nodular, vermelha ou vermelho azulada, que geralmente tem um tamanho, um maior diâmetro de 2 centímetros. Geralmente apresenta uma fixação vinculada à área anatômica ou também pode ser pediculada. Para esse tipo de alteração, nós vamos ter uma localização exclusiva, ou seja, ela é característica de gengiva ou de rebordo alveolar edêntulo, muitas vezes vinculado na região de mandíbula. O pico de prevalência para esse tipo de alteração, quinta ou sexta década de vida. O gênero feminino é o mais afetado e, ocasionalmente, pode ser observada reação em forma de taça no exame radiográfico. Então, eu vejo uma reabsorção em forma de cúpula no rebordo associado à lesão, caracterizada como forma de taça. Essa é uma alteração muito interessante que apresenta-se na maioria dos casos. O tratamento é a cisão cirúrgica abaixo do osso subjacente e raspagem dos dentes adjacentes, por ser uma lesão que tem uma característica, né, uma etiologia de irritação tecidual ou trauma local. Então, por isso que o tratamento remete a essa cisão cirúrgica e curetagem daquele osso subjacente à lesão e também raspagem, tratamento periodontal dos dentes circunjacentes. Então, aqui a gente tem um caso clínico mostrando isso, um nódulo de coloração vermelha, localizada no rebordo alveolar mandibular, um paciente de cor de pele branca, sexo feminino, 62 anos, que procurou o dentista com queixa de bolinha da gengiva, com uma evolução de mais ou menos 2 meses. Então a gente observa aqui que nessa radiografia existe sim uma reabsorção. Não está tão característica, mas ela é o início dela, como reabsorção em forma de taça. E a gente tem aqui a lesão removida e feito seus devidos reparos. E obviamente que eu só consigo ter esse diagnóstico com a associação do exame clínico com a histopatologia. Já a lesão central de salas gigantes, ela tem como sinônimo granuloma central ou tumor de salas gigantes. O curioso é que alguns autores preferem considerar esse grupo de lesões, as lesões centrais de salas gigantes, como patologia óssea, como uma lesão óssea propriamente dita. Por conta que ela, de fato, como definição, é uma lesão intraóssea reativa. Então, por isso que eles também classificam nas lesões ósseas, não odontogênicas. Com predileção pela mandíbula, localizada na região anterior, ela pode ultrapassar a linha média. Geralmente, os pacientes têm menos de 30 anos, ou seja, uma taxa maior de 50% dos casos, chegando a 60%. Então, veja que é de pacientes mais jovens. O gênero feminino é o mais afetado. Os achados radiográficos são lesões radiolúcidas, uni ou multiloculares, bem delimitadas, sem halo cortical.
O tratamento para esse tipo de alteração é a curetagem cirúrgica ou as terapias medicamentosas, como corticoide e calcitonina. Lembrando que muitas vezes as terapias medicamentosas vinculadas, ela é mais acadêmica, descrita muito em livro, então a gente não utiliza esse tipo de ferramenta, a não ser que a lesão seja extremamente volumosa, para ela se diminuir e no segundo tempo se realizar a cirurgia. Mas como as lesões são pequenas, geralmente é indicado a curetagem cirúrgica para o tipo de alteração. Então esse caso aqui mostra um paciente de sexo feminino, cor de pele negra, 26 anos, com histórico de tumefação e dor na região do elemento 23, com evolução de 6 meses. Então a gente tem aqui, ó, essa alteração difusa, já com uma atividade óssea bem pertinente. Então, para esse caso, no primeiro tempo se faz biópsia incisional para diagnóstico e no segundo tempo é feita toda a curetagem cirúrgica da lesão para que as recidivas não aconteçam. Então, tumor céssio, vermelho roxo em maxila esquerda. E para finalizar, temos o fibroma ossificante periférico. Ele também é denominado de epidifibróide ossificante, ou fibroma periférico com calcificação, ou granuloma fibroblástico calcificante. Não tem patogênese incerta, então muitos autores afirmam que é uma evolução do granuloma piogênico. Geralmente, na histopatologia, vamos encontrar um produto mineralizado, células de periósteo ou ligamento periodontal vão estar vinculados, o que difere um pouco da lesão neoplásica fibrósea, que a gente já conversou em outra aula. Localização exclusiva de gengiva, usualmente na papila interdental e região anterior de maxila. Então, possui essa característica clínica que vai geralmente indicar o diagnóstico. É uma massa nodular, pediculado céssio, rosa ou vermelha, de tamanho variável. Geralmente, pacientes adolescentes e adultos jovens do sexo feminino são os mais acometidos. O tratamento é a excisão cirúrgica, abaixo do subjacente e raspagens dos dentes adjacentes, para que não haja recidivas. Então, a gente vê aqui, ó, paciente de gênero feminino, cor de pele negra, 67 anos, procurou o dentista encaminhada pela ESF, por lesão nodular em gengiva vestibular inferior, com evolução de 1 ano e meio. Então veja que o curso é bem grande, veja que o paciente também tem déficit de higiene oral. Então, a gente vê uma tumoração bem importante. A gente vê já, ó, uma lesão óssea localizada na papila interdental dos dentes remanescentes, aqui na radiografia, a gente consegue ver uma atividade óssea pertinente. Vejam que não apresenta aquela reabsorção em forma de taça, já é uma lesão mais difusa. E aqui a gente tem um aspecto clínico mais macro da alteração. E aqui a remoção cirúrgica com um laudo específico de fibroma ossificante periférico.